Uma curiosidade minha. O senhor já foi do mundão mesmo, sim ou não? Tipo assim, antes. Não, eu sempre fui envolvido com a igreja, né? Desde 9 anos, sempre envolvido com atividades, embaixadores do rei e outras coisas mais. Mas tem um período que a gente sempre passa, né? Quando entrei no quartel, quando deixou de frequentar a igreja, você começa a ter novos relacionamentos, né? Aí você dá uma escapadela, né? No sentido, eu nunca fui assim perverso, nunca fui assim mulherengo, nada. Então, mas assim, sabe aquele esfriamento da fé sem perder o temor, né? Sim. Porque dentro de mim eu sabia que tinha um chamado. Então, se eu tinha um chamado, eu sempre fui no conceito. Se eu sei o que Deus me chamou para fazer, por que eu vou estragar aquilo que Deus me chamou? Então, eu me preservava nesse sentido, né? Mas esfriamento na fé, como acho que todo jovem passa, né? Se envolver com pessoas assim que estabelecer limite. Quando eu percebia que aquele pessoal eram pervertidos, assim, eu estabeleci limite, não, isso aí não é pra mim, né? Mas nunca tive num mundão, assim, de bebedeira, né? Só tem umas 2 vezes que eu desafoguei a maga. Era amorosa? Falei, não era minha praia, né? Afoguei as mágoas um pouquinho. Desafoguei as mágoas, né? Bobeira. Mas de momentâneo, sem maior envolvimento, né? Eu tinha muito medo, por causa que eu via muito meu avô falar muito sobre a questão do arrebatamento na época, né? E eu cresci com aquele ambiente, né? Olha, se você não tiver no arrebatamento, você vai para o inferno. Tanto é que quando eu vi o pregador falar o seguinte, o mundo vai acabar em fogo e tal, eu falo assim, eu vou ficar perto do meu avô, porque o meu avô vai ter uma saída. Tá entendendo? Então eu falei, meu avô vai construir alguma coisa para mim. Então na minha cabeça de 6, 7 anos eu via isso, né? Não, esse meu avô vai dar uma solução, de repente, um jeito, né? Vai dar um jeito. Mas eu não vou morrer queimado. Tá doido. Era essa a mentalidade. Mas nunca fui não, Zé. Não, né? Nunca. Vontade não faltou, né? Porque eu sempre falei lá na igreja, né? Vontade, às vezes, se eu tivesse que ser no mundão, eu ia ser todo tatuado, largado, brincão, careca, né? Ia ser um... Doido mesmo. Mas não. Vontade não faltou. A convicção que o senhor tinha era porque, assim, dentro de casa, o senhor não tinha um exemplo, né? Tipo, paterno, né? Direto, né? De poder, tipo, seguir o caminho cristão, nada. Porque o pai do senhor até então, o senhor conta, e o senhor fala isso abertamente pra todo mundo, né? Que ele tinha problema com álcool, essas coisas, né? Então o senhor não tinha, tipo, foi uma escolha que o senhor escolheu o caminho ao contrário. Ao contrário, não. Porque eu olhava assim, porque eu via meu pai às vezes agredindo minha mãe, né? Umas 2 vezes, assim, com faca, aquele ambiente, assim, bem... De ele sair sexta-feira, voltar no domingo de madrugada, quebrando porta, brigando, aquele ambiente. Então, eu cresci esse tipo de vida eu não quero, esse estilo de vida não é pra mim, né? E aí eu falei, não, aí eu vou. Mas eu louvo assim, Ney, porque é uma coisa muito importante, que na minha conversão com 9 anos, se aproximou de mim pessoas maduras. Compreende? E assim, me ajudou muito na minha conversão, na convicção do chamado, no aconselhamento, porque eles já conheciam o histórico do meu pai, compreende? Pastor Natanael Barbosa, um outro irmão da Belo Horizonte que eu me lembro, pastor Isaac Braz, todos esse pessoal que naquela fase de adolescência muito me ajudaram, né? E depois eu caí na mão do pastor Mauro Clementino. Então, esse pessoal, eles tinham uma maneira de conduzir da qual eu queria me espelhar, né? Falei, rapaz, eu queria me envolver e estar no nível desse pessoal aí. Por quê? Porque a experiência paterna nesta área espiritual, ela foi negativa, né? Não que meu pai, apesar de toda essa situação, mas meu pai, ele tinha uma conduta assim, né? Tanto é que ele não deixava eu namorar com 9 anos de idade, vê se pode. 9 anos? 9 anos também? Tô brincando, né? Que absurdo! Por quê? Porque um dia eu fui escalado para fazer um trabalho, né? E uma equipe lá na escola e tal, e deu azar de uma menininha. A menininha mais bonita da minha sala foi lá atrás de mim perguntar que dia. E eu não estava lá.
E quando eu cheguei, meu pai ficou bravo comigo. Olhou pra mim e falou assim: o dia que você aparecer com a namorada aqui, você vai ver. Mas por quê? Né? Não, porque veio uma menina aqui. Não, ele brigou comigo, mas de boa, tranquilo. Depois eu fui entender que meu pai estava muito mais querendo me proteger para não causar um transtorno, né? Sim. Hoje eu entendo. Tanto é que demorei para casar, eu era muito tímido, né? Para namorar. Mas assim, mas nessa questão espiritual, meu pai não teve uma referência, né? Sim. Mas só na espiritual, porque como o chefe de família... Não, tudo era... sim, meu pai nunca deixou faltar nada, não. A educação dele, às vezes, era meio bruta, né? Às vezes, assim, ele é bem radical em algumas coisas, né? Mas não posso negar de maneira nenhuma, desprezar isso de jeito nenhum. Sim, sim. Pastor, antes da fundação da Igreja Batista da Paz, o senhor passou por qual igreja, assim, que o senhor foi pastor? De qual igreja? Assim. Foi pouca, né? Foi poucas, porque eu me converti na Igreja Belo Horizonte e depois eu frequentei algum tempo a Igreja Batista Jardim Mar, que era adolescente ainda, né, pré-adolescente. E logo em seguida nós moramos aqui no Bonança e a frequência era na Igreja Batista do Guanadi. Então no Guanadi eu fiquei mais 16, 17 anos, né? Nesse período eu já estava no seminário e tudo, então aí eu entrei numa obra de avivamento do extremo pentecostalismo e eu fui parar em Ponta Porã, né? Então aí eu fui cuidar da juventude de Ponta Porã, mas fiquei 9 meses lá. E quando eu voltei, aí que surgiu a Igreja Batista da Paz, né? Porque quando nós voltamos, eu tinha saído da Igreja do Guanadi, todo revoltadinho, todo voltado para busca de avivamento e despertamento. Mas quando nós voltamos, saiu aí, então a Igreja Batista do Guanadi, da Igreja Batista da Paz. Né? Foi quando aí a gente voltou para a nossa associação, para a convenção, terminei o meu seminário, terminei todos os procedimentos. Mas de igrejas assim, efetivamente, o maior tempo foi a Igreja Batista do Guanadi. Sim, né? Sim. Maravilha. E a fundação da Igreja Batista da Paz? Sim. Ela nasceu, né? Lógico, a gente acredita não, nasceu no coração de Deus, mas assim, como que foi o pontapé inicial? Porque eu lembro da outra vez que você esteve aqui com a Kátia, até eu ia fazer essa pergunta e a gente foi conversando e foi embora e eu não fiz. Mas como que surgiu, assim, o desejo de fundar a igreja? Né? Sim. Foi partiu do senhor ou de algum outro irmão? Não. Tudo foi uma circunstancial. Porque quando nós saímos da Igreja do Guanadi, nós fomos lá para Ponta Porã. Né? Surgiu aqui o Ministério Shaddai. Então ele era de Ponta Porã. E aí o líder resolveu abrir aqui em Campo Grande. E eu conhecia ele há muitos anos. E a gente tinha uma convivência. Ele era da Igreja do Guanadi e tudo. E aí nós saímos daí. Só que para ele não era afiliado à nossa Convenção Batista, né? Sim. Aí nós saímos da Convenção Batista, né? Falei na época com o pastor Moacir, nós saímos e fomos então atrás, né? Viver nosso ministério nesse sentido. 40 dias depois que nós saímos, eu fui convocado agora para estar pastoreando a juventude em Ponta Porã desse ministério.